Olá pessoal, eu sou o professor Henrique Mello e estamos aqui no CETOM para estudar o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Recife, a Lei 14.725/85, que será objeto do próximo concurso da Câmara Municipal do Recife. Vamos começar então, analisando cargo público, Cargo público. Bom, os servidores, do órgão executivo do governo municipal, eles ocuparão cargos e empregos públicos. Vamos ver mais adiante o conceito de cargo público e de emprego público. Bom, cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades. Bom, todo cargo público ele tem suas atribuições e também as responsabilidades que deverão ser observadas pelos servidores públicos municipais. O cargo público também, sob denominação própria, e número certo. Então, todo cargo público tem uma denominação, por exemplo, analista, técnico, etc. É a denominação do cargo público. E um número certo. Então, cada órgão vai ter um número certo de cargos públicos. Essas atribuições e responsabilidades são cometidas a um servidor, a um agente da administração pública, que é um servidor, regido por este estatuto, é regime estatutário ou legislação especial, constituindo unidade de cada classe. Então, o estatuto rege as relações dos servidores com a administração pública municipal, neste caso que nós estamos analisando. Então, este é o conceito, conjunto de atribuições e responsabilidades que são estabelecidas em lei, sob denominação própria e número certo, cometidas a um agente da administração pública, sob regime estatutário ou legislação especial, constituindo unidade de cada classe. Este é o conceito de cargo público. Vamos ver agora o conceito de emprego público. O emprego público, como nós vemos, quem for concursado para exercer o chamado emprego público será regido pela legislação trabalhista, CLT. Então está aí, conjunto de atribuições e responsabilidades estabelecidas em leis sob denominação própria e número certo, cometidas a um agente da administração pública contratado pela legislação trabalhista, CLT, ou legislação especial, constituindo unidade de cada classe. Então, o que nós depreendemos desses conceitos de cargo público e emprego público? O cargo submetido a um regime estatutário, o emprego público submetido ao regime contratual, ou seja, a CLT, regime seletista. Bom, esses cargos públicos e empregos públicos, eles se organizam em classes únicas ou séries de classe, como nós vamos ver, distintas entre si, e com respectivas especificações de classe. Bom, vamos ver agora o conceito de classe, vamos ver os conceitos agora. A classe é o conjunto de cargos ou empregos idênticos quanto à natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das funções, Cargos, conjunto de cargos e empregos idênticos, Então, técnico, por exemplo, na área administrativa, técnico na área judiciária, etc., Então, cargo idêntico, Certo? Apenas, grau de responsabilidade e complexidade de funções que são diferentes, só isso, Série de classes, aí o conceito, conjunto de classes semelhantes quanto à natureza e diferentes graus, quanto ao grau de responsabilidade e complexidade das funções, Elas são escalonadas de acordo com a hierarquia do serviço, mas guardando uma correlação entre si. Então, nós temos aí o conceito de classes. Especificação de classe. Vamos ver como é que se dá, quais são os elementos que definem e caracterizam a classe. Está aí, definição de elementos que caracterizam uma classe e a diferenciam das demais. São os seguintes elementos: indicação do grupo ocupacional e, quando for o caso, da série de que seja parte a classe, código de identificação, síntese de atribuições inerentes à classe, indicação das exigências de instrução para provimento, indicação de perspectiva de ascensão,
área e condições de recrutamento de candidatos a cargo ou emprego, condições especiais de trabalho, quando for o caso. Bom, grupo ocupacional, conjunto de classes única ou séries de classes correlatas quanto à natureza das atribuições e o grau de conhecimento necessário ao desempenho das respectivas atribuições. Este é o conceito de grupo ocupacional, né? E o quadro único de pessoal, né? Conjunto dos quadros geral de pessoal, sigla QGP, de pessoal comissionado, né? Ocupante de cargos em comissão, QPC, suplementar de pessoal, QSP, e especial, né? Quadro especial, formados pela totalidade dos cargos e empregos que integram os diferentes grupos ocupacionais que os compõem, né? Então, aí nós temos o quadro, né, de pessoal, né, da Câmara Municipal, né, e do Serviço Público Municipal como um todo. Bom, cargo público, né? Bom, o Estatuto estabelece que é vedado o exercício gratuito de cargos públicos, né? É vedado o exercício gratuito, não? Todo cargo público, segundo a Constituição Federal, né, artigo 37, inciso 2, né, para provimento no mesmo, deverá ser realizado um concurso público de provas ou provas e títulos, e aí, né, o cargo público terá a sua remuneração, né, remuneração. Bom, é vedado ao funcionário, né, municipal em cargos ou serviços diferentes dos próprios de seu cargo e que, como tais, sejam definidos em leis ou regulamentos. Então, quando o funcionário, né, municipal toma posse, ele já vai saber qual, né, a área que ele vai atuar, né, tem seu cargo, né, técnico, analista, vai saber qual a área, quais são as suas atribuições, né, suas responsabilidades, tá certo? E terão, né, que seguir, né, o estatuto, né, seguir aquelas atribuições, né, e responsabilidades que são inerentes ao cargo que irá ocupar, né? Bom, classificação dos cargos públicos. Temos aí, então, quanto à natureza do provimento e a forma do provimento. Então, natureza e forma do provimento, né? Provimento, né? Nós sabemos que provimento, né, o conceito é preenchimento de um cargo público que se encontra vago, né? Aí é o provimento. Então, o provimento ocorrerá quando o cargo público for declarado vago, né? Vago. E aí nós temos, né, o provimento quanto à forma, né, quanto à natureza e quanto à forma. Vamos ver a natureza. Provimento efetivo e em comissão, né? Efetivo e em comissão, né? A Constituição Federal, ela fala, né, que os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira nos casos e percentuais previstos em lei. E os cargos efetivos, né, serão preenchidos após o concurso público de provas ou provas e títulos, né? Está no artigo 37 da Constituição Federal. E o conceito de efetivo está aí, ó, quando integrando classe única ou série de classes, seja exigida habilitação em concurso público para o respectivo provimento em classe única ou inicial da série, né? É este concurso público que o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece como sendo de provas apenas ou de provas e títulos, né? E o cargo em comissão, né? Artigo 37, inciso 5, né? Quando assim expressamente declarado em lei, sendo de livre provimento e exoneração pelo prefeito. Então, são os cargos, né, de livre nomeação e livre exoneração, né? São aqueles que podem ser ocupados por servidores de carreira ou não, obedecendo-se apenas os percentuais previstos em lei. Os cargos de provimento em comissão correspondem a cargo de direção, assessoramento técnico, assistência e chefia. Então, chefia, direção e assessoramento, né? Assessoramento, né? E nesse caso também, assistência. São os cargos comissionados, né? Bom, por quanto à forma agora, o provimento será originário ou derivado. O provimento originário, né, é aquele em que, né, aquele que vai tomar posse ainda não possui vínculo com a administração pública, né? Então está aí o nome originário, início, começo. Então ele vai começar, né, digamos assim, sua vida naquele cargo para o qual está sendo nomeado, né? E a única forma de provimento originário, né, é a nomeação.
Então, nomeação é a única forma de provimento originário. E você pode ter provimento originário, né? No mesmo órgão, né? Vários provimentos originários. Por exemplo, você começar como nível médio, né? Foi nomeado, ó, provimento originário, né? Tomou posse, entrou em exercício, né? Concluiu o estágio probatório, adquiriu estabilidade e um dia faz concurso para o nível superior. Ó, passou, né? Vai então agora ter um novo provimento originário, nomeação para um cargo de nível superior. Então, nada obsta em que aquele servidor tenha um outro provimento originário no mesmo órgão, né, onde já exerce um cargo público. Então, a nomeação, né, provimento originário, ó, para o cargo efetivo se dá por meio de concurso público de provas ou provas e títulos. Né? Então, no provimento originário, aquele que está sendo nomeado ou aquela que está sendo nomeada ainda não possui vínculo com a administração pública. O provimento derivado, né? O nome já diz, ó, provimento, né, derivado. Provimento derivado, né, decorre de quê? De um vínculo já existente entre o servidor público e a administração pública. Então, o próprio nome já diz derivado, ou seja, deriva, né, de um vínculo já existente entre o servidor público, né, e a administração pública, né, neste caso, municipal. Então, aquele que está tendo provimento derivado já possui vínculo com a administração pública municipal. E estas são as formas de provimento derivado: reversão, readaptação, regressão, reintegração e aproveitamento. Né? O Estatuto, né, do Servidor Público Municipal estabelecia anteriormente a chamada ascensão funcional. Né? A ascensão funcional, né, que era justamente ascender, por exemplo, de um cargo de nível médio para um nível superior, atendendo às, né, exigências, né, legais, né, ocorria antes da Constituição, né, de 88. Né? Quando a Constituição de 88 entrou em vigor, né, a ascensão funcional e a transferência, né, foram consideradas inconstitucionais. Então, na ascensão funcional, que não existe mais, o servidor ascendia, ou seja, saía de um cargo de nível médio para um nível superior, sem necessidade, né, de realizar concurso público externo, né? Era apenas interno, né? Era como digamos assim, uma avaliação interna, né? Uma prova interna, e ele ascendia, desde que cumprisse os requisitos legais para que houvesse a ascensão. E a transferência, né, também, que foi considerada inconstitucional, é quando você saía, por exemplo, né, de um órgão para outro, né? Porque você não fazia concurso antes da Constituição Federal, especificamente para determinado órgão. E aí você podia ser transferido de um órgão para outro. Né? Isso não ocorre mais. Hoje, você faz concurso específico para o órgão. O que pode ocorrer, né, neste caso, é, por exemplo, uma remoção, né? Por exemplo, uma troca que é uma permuta, né? É o que pode ocorrer. Mas ascensão e transferência, hoje, são inconstitucionais. Então, as formas de provimento derivado, ó, reversão, readaptação, reintegração e aproveitamento, né? Que veremos mais adiante, né? Bom, então o provimento, tá, é o preenchimento de um cargo público que se encontra vago, né? Então, esses aí, os empregos públicos atualmente existentes no quadro, né, geral do pessoal e quadro especial, serão preenchidos tão somente de forma derivada por reversão compulsória, reintegração e aproveitamento. Isto no caso dos empregos públicos. Né? O que nós vimos anteriormente, né, são dos cargos públicos, né? Reversão, readaptação, reintegração e aproveitamento. E aqui é quando se trata de emprego público, né, regido pela CLT. Pela CLT. Bom, o ato de provimento deverá conter as seguintes indicações sob pena de nulidade e responsabilidade daquela autoridade que der posse, né, ao nomeado. Né? Primeiro, denominação do cargo vago, então tem que dizer, né, o nome do cargo vago: técnico, administrativo, analista, administrativo, etc. Né? Demais elementos de identificação, o motivo da vacância. Qual foi o motivo da vacância? Né? Exoneração, né? Falecimento, por exemplo, né? Pode ter ocorrido, né? Demissão, né?
E o nome do ex-ocupante, o servidor que ocupava o cargo anteriormente, né? Caso ocorra a hipótese. Porque pode ter sido criado um cargo novo e ninguém ainda, né, tenha ocupado aquele cargo, né? Que possam ser atendidos, né, estes últimos elementos. Nome completo do interessado e forma de provimento, ou seja, nome completo daquele ou daquela que está sendo, né, nomeada para aquele cargo, né? Fundamento legal, a legislação, né, a qual está, então, sendo objeto aquela nomeação. Identificação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo municipal, quando for o caso, né? A Constituição Federal, artigo 37, né, incisos 16 e 17, trata da acumulação de cargo, emprego ou função. Por exemplo, 2 cargos de professor, um de professor, outro de técnico científico, 2 de profissionais da área de saúde, etc., né? Então, indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo, né? Se há a possibilidade de haver a acumulação de cargos, né? Conforme prevê a Constituição Federal. Caracterização da nomeação em caráter efetivo e comissão, né? Por quê? Porque o cargo comissionado também ocorre a nomeação. Então, se aquela pessoa está sendo nomeada, né, para um cargo, né, de caráter efetivo, né, provimento efetivo, ou de provimento em comissão, né? Provimento efetivo, concurso público de provas ou provas de títulos, né? Comissionado não, cargo em comissão, livre nomeação da autoridade que está nomeando, né, naquele momento, aquele cargo. Bom, concurso público, né? A Constituição Federal, no artigo 37, né, e seu inciso 2, estabelece que para, né, a pessoa, por exemplo, ocupar um cargo público ou emprego público, deverá submeter à aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? De acordo com a complexidade, né, e a natureza do cargo ou emprego, né? Devem estar previstos, né, em lei, né, exceto as nomeações para cargo em comissão, né, como vimos anteriormente, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, a investidura em cargo ou emprego público, cargo público, né, estatutário, regido por um estatuto, e emprego público regido pela CLT, regime contratual, né, depende, né, de concurso público de provas ou provas e títulos, né? Então, por exemplo, nos órgãos públicos, nós vamos ter os cargos públicos, né, cargos efetivos, né? E na administração indireta, como, por exemplo, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, nós vamos ter, né, os empregados públicos, né, os seletistas, né, regidos pelo regime contratual seletista, né? Essas nomeações, né, serão, né, objeto, né, de forma prevista em lei, né, em lei. O cargo comissionado, como vimos anteriormente, tá, é de livre nomeação, né, pela autoridade que, né, tem competência para nomear para os cargos em comissão. E também livre exoneração, ou seja, quando aquela autoridade quiser exonerar, né, aquele ocupante daquele cargo comissionado, não precisa, né, dizer o motivo pelo qual está exonerando. É livre a exoneração. Bom, a aprovação em concurso público, né, não cria direito à nomeação, né? Então, por exemplo, resultado de um concurso público, está lá, né, a divulgação do resultado, né? Então, a simples divulgação não cria direito à nomeação. Porém, quando a nomeação ocorrer, né, tá certo? Agora, né, saiu a aprovação, está lá o número de vagas, então foi nomeado, né, aquele número de vagas. Então tem que chamar, né, respeitando a ordem de classificação dos candidatos. Então, primeiro divulga o seu resultado e depois sai a nomeação para aqueles cargos que foram objeto, né, do concurso. 3, 5, 10, 8, aí tem que convocar, né, esses aprovados naquele número de vagas. E obedecendo sempre a ordem de classificação dos candidatos habilitados, né, segundo estabelece a própria Constituição Federal, né, Constituição Federal. E terá preferência para nomeação, em caso de empate, né, na classificação, o candidato já pertencente ao serviço público do município, né? Então, este é o critério de desempate, né, no concurso municipal, né? E havendo mais de um com este requisito, aquele que contar mais tempo de efetivo serviço prestado ao município. Então, né,
3 empataram, né? E são servidores municipais, né? Servidores municipais. Então, só que, né, sendo servidores municipais, então será, né, desempatado aquele que contar mais tempo de serviço efetivo, né, no município. É o critério, né, de desempate no caso, né, do concurso público. Bom, ocorrendo empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do município, né, será decidido em favor daquele de maior idade civil, né, maior idade civil. Bom, na realização dos concursos públicos, né, sem, né, prejuízo de outras exigências, né, deverão ser observadas, né, as seguintes normas gerais. Primeiro, não se publicará edital para provimento de qualquer cargo enquanto vigorar o prazo de validade de concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura. A Constituição Federal, no artigo 37, estabelece que, durante o prazo improrrogável de um concurso público, poderá ser realizado um novo concurso público. Então, o que é que pode ocorrer, né? Tem um concurso em andamento, foi realizado outro concurso e, enquanto tiver candidato aprovado no concurso anterior, não poderá ser convocado nenhum aprovado no novo concurso público, né? Este é o respeito à chamada ordem de classificação. Independerá de limite de idade a inscrição, né, de servidor federal, estadual, municipal em concurso público, né? Está aí na Constituição Federal, tá? Independerá de limite de idade a inscrição de servidor federal, estadual, municipal em concurso público do município. Prazo de validade do concurso público, né? Previsto na Constituição Federal. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, pode realizar o concurso público, por exemplo, com prazo de validade de 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? Mas a prorrogação, se ocorrer, porque né, é um ato discricionário, a autoridade, né, é competente e poderá prorrogar ou não o concurso público, né? Fica a critério dela, da autoridade, né? É um ato discricionário. Mas se resolver prorrogar o concurso, será pelo mesmo prazo, né, inicial, ou seja, se o concurso for de 9 meses, né, prazo de validade, prorrogação por mais 9 meses. Se for de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, né? O edital deverá conter, as qualificações e requisitos constantes das especificações dos cargos objeto do concurso, né? Então, tem que ter lá as qualificações, né, e requisitos. Então, a pessoa, né, que vai se inscrever para um concurso público deverá analisar, né, no edital, né, se, né, todos aqueles requisitos exigidos, né, ele possui, né, qualificações e requisitos para que possa, então, né, realizar o concurso e, né, posteriormente, né, se for aprovado, tomar posse naquele cargo, né, ao qual concorreu, né? Bom, disponibilidade, né? Em primeiro lugar, a disponibilidade ocorre quando, né, o cargo for declarado extinto, né? Foi extinto ou tornado desnecessário. E aí o servidor, então, né, irá para casa com remuneração proporcional ao tempo de serviço, né? E fica aguardando uma vaga, né, para ser, então, aproveitado. Neste caso, né, enquanto houver, né, funcionário de igual categoria em disponibilidade, né, não poderá ser aberto concurso para o preenchimento de cargo público. Então, por exemplo, né, existe um servidor em disponibilidade, né? Um determinado órgão municipal vai realizar um concurso público. Então, primeiro, né, tem que aproveitar aquele servidor que se encontra em disponibilidade. E aí sim, uma vez aproveitado, né, aquele órgão poderá realizar o concurso público. Então, não será aberto concurso público para o preenchimento de cargo público municipal enquanto houver funcionário de qual categoria em disponibilidade. Bom, portadores de deficiência, né? A Constituição Federal estabelece que deverá ser reservado um percentual para os portadores, né, de deficiência física, deficiência visual, né?
Então, aquele concurso, por exemplo, que será realizado, né, deverá, né, no edital, estabelecer um percentual para portadores de deficiência, né? Então, nós temos aí os órgãos e entidades da administração pública municipal, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, proporcionarão aos portadores de deficiência física e limitação sensorial condições especiais para participação em concurso público de teste, né, de seleção ou outras formas de recrutamento pessoal. Então, a administração tem que observar essas pessoas, essas pessoas que vão se inscrever, né, no concurso público, né, portadores de deficiência física, né, por exemplo, né, ou visual, né, submeterão a uma inspeção médica, né, para constatar, né, a deficiência, e aí então concorrerão àquelas vagas especiais, né, segundo a Constituição Federal, para preenchimento, né, de cargos públicos, né, no município. Bom, e a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência, definindo os critérios de sua admissão, né? Então, a lei deverá, né, reservar esse percentual, né, conforme estabelece a própria Constituição Federal. Bom, então, né, a Constituição Federal, né, estabelece, né, um percentual de até 20%, né, 20%, certo? Até, né, 20%, pode ser de 5%, 10%, 15%, até 20%, né, daquelas vagas que estão sendo ofertadas naquele concurso público. Então, o edital deverá conter, né, as vagas que serão, né, preenchidas por deficientes, né, que participarão, né, deste concurso público, né, para ocupar cargo ou emprego público. Então, a lei, né, municipal, uma lei municipal, deverá estabelecer, né, que os concursos públicos deverão reservar um percentual, né, para portadores de deficiência física, né, ou mental, né, ocuparem cargos públicos. Bom, a deficiência física e limitação sensorial não constituirão impedimentos à posse, né, e ao exercício de cargo ou função pública, exceto quando consideradas incompatíveis com a natureza das atividades a serem desempenhadas. Então, o que é que se depreende, né? Que aquele ou aquela aprovada no concurso público municipal, né, possuidor ou possuidora de uma deficiência física, né, ou limitação sensorial, né, não estarão impedidas, né, ou impedidos de tomar posse e entrar em exercício, né, no cargo, né, ou função pública, né, emprego público, exceto quando, né, esta limitação física ou mental, né, sejam incompatíveis com a natureza das atividades que, né, eles, né, deveriam desempenhar quando estivessem ocupando aquele cargo ou emprego público, né? Então, né, apresentada a deficiência física, né, ou, né, visual, né, passar após, né, aprovação por junta, né, realizando o concurso e sendo aprovado, não há impedimento para que seja, né, então, dada posse e em seguida exercício, né, àqueles deficientes aprovados no concurso público, né, exceto se a deficiência for incompatível com a natureza das atividades que serão desempenhadas, né, por aqueles, né, deficientes que realizaram o concurso público e foram aprovados. Bom, concluímos aqui o primeiro módulo, né, e na próxima aula, né, continuaremos, né, analisar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais. Até a próxima aula.